E aí, tudo bem? Eu sei que a minha tentativa de simular o pastor Sam não vai funcionar, tá? Isso é tudo que eu consigo fazer. De qualquer forma, queridos, nós estamos muito felizes por você estar conosco nesse início de noite aqui entre nós. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos ter a cada semana uma experiência real com Deus. Para aqueles que não sabem, hoje nós estaremos concluindo a série Guerra dos Sexos, que o pastor Sam Neves dirigiu para nós na última semana. Só para curiosidade, quantos de vocês estiveram conosco? Pode ver as mãos? Quantos estiveram durante a semana? Uma grande maioria. Espero que tenha sido algo especial para você, que você tenha não apenas gostado, mas acima de tudo aplicado os conselhos e sugestões que nós recebemos do pastor Sam na sua vida. Nós ouvimos especialmente a experiência entre um homem e uma mulher, tendo por base o livro de Cantares de Salomão. Durante a semana nós ouvimos conselhos diretos aos homens, às mulheres, aos filhos, pais, enfim, foi uma semana dedicada integralmente à realidade da família. Mas hoje eu gostaria de concluir essa série falando um pouco sobre a proteção que nós necessitamos para os nossos relacionamentos, principalmente o matrimonial. Em certo sentido, grande parte daquilo que nós ouvimos do pastor Sam lidou com posturas internas, com as expectativas, com atitudes que nós devemos tomar nos nossos relacionamentos. Ele até nos ensinou como que nós podemos aí atitude. Mas me permitam, queridos, nessa noite tocar em alguns dos fatores externos que podem destruir seu relacionamento. Fatores externos que podem destruir seu casamento. No Novo Testamento, mais precisamente no capítulo 7 de Mateus, nós encontramos uma história que nós chamamos de parábola. Para alguns de vocês essa história é bem conhecida, para outros não. É uma parábola que fala a respeito de dois fundamentos. Eu gostaria que você ouvisse com atenção os poucos versos que leio. Mateus capítulo 7, versos 24 até o 27. Cristo disse: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Nessa história nós encontramos a experiência de dois homens. Dois homens que estão construindo as suas casas. Um é chamado, como lemos, de prudente, uma pessoa sábia. O outro é chamado, segundo o texto bíblico, de insensato. Como muitos dizem, aquele sem noção. Segundo a versão nova e atualizada do pastor Sam, é o cabeção. No verso 25 nós encontramos um momento de crise. Se vocês ouviram com atenção, o texto disse o seguinte: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Duas casas estão sendo construídas. Uma é construída sobre a rocha, a outra sobre a areia. Dois construtores. Um é sábio, um é tolo. As mesmas circunstâncias.
a tremenda tempestade acontece. Mesmo assim, os resultados são diferentes. Uma casa permanece firme, mas a outra é destruída. Ouçam o que diz o relato bíblico. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Uma casa permanece, uma casa cai. Eu pergunto a você, por que isso acontece com os casamentos? Por que alguns, mesmo em meio a problemas, dificuldades, permanecem, mas muitos não? Por que será que dois casamentos podem passar pelas mesmas circunstâncias, mas os resultados serem totalmente diferentes? Como carpinteiro profissional, Jesus Cristo conhecia muito bem esse ramo de negócios, construção. 2 homens, 2 casas. Um constrói na areia, o outro sobre a rocha. E há algo universal nessa história contada por Jesus Cristo que tem capturado a atenção de muitas crianças. Em uma outra história, que é uma das mais conhecidas entre elas. E eu vou dar para vocês nessa história que é conhecida das crianças, os elementos básicos, tá ok? Dessa história infantil, e veja se você consegue descobrir qual é essa história. Os personagens principais são construtores. Cada um deles constrói uma casa. As casas não são construídas da mesma forma, nem com o mesmo material. Existe um claro contraste entre construir com sabedoria e construir com prudência, ou, do contrário, construir com insensatez, descuido. Cada casa passa por um teste. A casa que foi construída com sabedoria, permanece. Aquelas que foram construídas de maneira irresponsável, são destruídas. E então, sabe qual é a história? Essa mesma dos 3 porquinhos. Cada um deles constrói uma casa. Uma de palha, uma de madeira, e a terceira? De tijolos. Mas aí vem quem? O lobo mau. Com seus poderes super pneumáticos. E eu sinceramente, querido, não sei de onde é que o autor tirou essa ideia que lobo consegue assoprar. Mas você conhece bem a história. 2 porquinhos construíram suas casas de maneira descuidada. Nunca pararam para pensar, e o futuro? Nunca pararam para pensar que estariam em perigo. Somente um deles construiu uma casa de maneira correta. Uma maneira que poderia, de certa forma, conter o ataque. Repito, na parábola de Jesus, 2 personagens são apresentados. Um homem prudente e um homem insensato. Aparentemente tudo está em uma situação igual entre eles. Só que Jesus apresenta uma diferença. Somente uma diferença. Qual é? Qual é a diferença? A fundação. Onde a casa é construída. E essa, queridos, é uma realidade que nós precisamos compreender. Quer você esteja construindo uma casa, um edifício, mas também seu casamento, seu relacionamento, seu namoro, seu noivado, onde nós construímos nossa casa. Cada um de nós, queridos, construímos uma casa. Esse detalhe não muda. Esse detalhe não é opcional. Todos nós somos construtores. E quem sabe, nesse mesmo texto, você pode substituir a palavra casa por caráter, por vida. Todos nós estamos construindo uma vida. Como é que nós fazemos isso? Pelas escolhas que nós fazemos. Cada
compromisso que nós cumprimos, cada amizade que nós cultivamos, cada dom, cada talento que nós desenvolvemos, cada promessa que nós honramos. Como construímos nossa vida? Como nós gastamos o nosso tempo. Tudo se torna parte da nossa casa. Você e eu estamos construindo uma casa. E a qualidade da nossa construção, queridos, é diretamente proporcional à qualidade das escolhas que você e eu fazemos. É assim que você determina a qualidade do seu caráter, da sua vida, do legado que você deixa às pessoas que estão ao seu redor. Só que aqui surge uma pergunta importante. Que tipo de material você está usando para construir a sua casa? Será que é algo duradouro? Algo resistente? Algo confiável? Invariavelmente, queridos, um dia, cada um de nós terá que mostrar qual é o material que nós usamos na construção da nossa vida. Somente no final da história humana nós saberemos de fato qual é o tipo de material e qual foi a fundação da tua vida, da vida de cada um de nós, de cada ser humano. E nesse ponto me permitam abrir um parênteses aqui, conversar diretamente com você que é solteiro, ou você que é solteira. Muito me preocupa o tipo de relacionamentos pessoais que você pode estar desenvolvendo hoje. E aqui vai a minha advertência a você que é mulher. Mulheres solteiras. Não permitam que a voz doce, suave, desse príncipe encantado, ou dos príncipes encantados dessa vida, leve você a entregar-se a relacionamentos destrutivos. Porque se a prática, se os convites, se a insinuação não estão de acordo com a palavra de Deus, esse príncipe nada mais é do que um sapo disfarçado. E homens, me permitam dizer a vocês de maneira sincera, você que é jovem solteiro, não permita que esse olhar meigo, atrativo, mágico, das sereias dessa vida, os levem a viver de galho em galho, construindo uma reputação lamentável para você. Porque se a prática, os convites e as insinuações não condizem com a palavra de Deus, essa sereia não é nada mais do que um caranguejo disfarçado. E se você nunca viu o que o caranguejo faz embaixo d'água quando morre alguma coisa, perceba o que acontece. O maior problema é que muitas vezes nós não temos preocupação com o futuro. Pensamos somente no agora. Pensamos que construir a nossa casa com palha, com madeira, está bom demais para aquilo que a gente quer hoje. O maior problema é construir sem pensar no futuro. O maior problema é construir sem pensar nas consequências. O maior problema é construir sem pensar na tempestade. E outro ponto importante aqui, cada um de nós, e por favor, me respondam, cada um de nós é responsável por qual casa? Não ouvi, qual? A sua apenas, a nossa, não a do outro. Queria que você repetisse junto comigo. Eu sou responsável pela minha casa. Vamos lá? Eu sou responsável pela... tá. O problema é que muitos vivem querendo culpar outras pessoas por ter uma péssima casa. Já outros estão tão preocupados com a casa do vizinho, com a casa do outro, e parece que não percebem que essa casa não lhes pertence.
e vivem aquela que eu chamo como a síndrome do Hardy. Vocês conhecem, não? Aquele que vive dizendo: eu sei que não vai dar certo mesmo. Aqueles que têm a minha idade, na década de 80, se lembram, né? Ó céu, ó vida, ó azar. Azar? Que azar que nada, é você que constrói sua casa. É você que constrói sua casa através das suas escolhas. A casa é sua. E como é sua, cuide dela. Não permita que outras pessoas dominem sua vida. Não fique culpando outras pessoas pelas escolhas erradas que você tem feito. Não viva preocupado com a vida de outras pessoas. Porque, queridos, viver é escolher. Escolhas diárias. Escolhas constantes. Cristo disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Mas percebam, queridos, algo muito importante na parábola de Jesus, que li há pouco para vocês. Cristo menciona 3 elementos como causadores da queda da casa do homem imprudente. Você se lembra? Cristo fala da chuva, da enchente da água e dos ventos. E sem dúvida alguma, queridos, essa combinação, vento, enchente e chuva, pode destruir. Se você tem dúvidas, é só você lembrar o que aconteceu em Nova York há poucas semanas atrás. 3 forças destrutivas: chuva, enchente e vento. Os resultados. Quando olhamos para os nossos relacionamentos, nós podemos, queridos, facilmente perceber que também existem ao menos 3 forças que nos atacam: a cultura em que nós vivemos, as crises que surgem quando menos esperamos e as mudanças que invariavelmente acontecem na nossa vida como seres humanos. Portanto, se você pretende proteger seus relacionamentos, e ouçam com atenção, mesmo você que hoje ainda não é casado, pretende namorar, vai ter o seu noivado, o seu casamento, proteja os seus relacionamentos. Você precisa estar preparado para se defender dos aspectos destrutivos dessas 3 forças. Vamos à primeira delas. Para proteger o seu casamento, o seu relacionamento, você precisa estar preparado para desafiar a cultura ao seu redor. Isso mesmo. Você precisa desafiar os aspectos negativos da cultura ao seu redor. Da mesma forma que a chuva molha tudo que está exposto a ela, a nossa cultura também, ela encharca, queridos, a nossa vida. Nosso lar, a sociedade, a família, casamentos, todos são afetados pela cultura. E, queridos, não se deixe enganar, existem forças culturais na nossa sociedade que apenas e tão somente destroem a instituição chamada família. Infelizmente, muitos desses traços culturais hoje exercem fortíssima influência nos lares de muitos daqueles que se dizem ser seguidores de Deus. E entre essas forças culturais destrutivas estão, por exemplo, estilos de vida alternativos. O que de fato é casamento? Hoje há muito debate sobre esse assunto. É a união de quem com quem? Minutos atrás, eu estava me aproximando aqui do auditório, dentro do carro com a minha esposa e meus 3 filhos. Parei num farol. 2 jovens, 2 homens de mãos dadas, e um beijou o outro, do lado do meu carro. A pergunta atrás do carro foi óbvia: pai, o que é isso?
Queridos, cada vez mais os estilos de vida alternativos são apresentados como normais por nossa sociedade. Cada vez mais a mídia, a televisão, meios de comunicação apresentam tudo isso como normal. Mas me permitam, queridos, ler o que a Bíblia apresenta como sendo algo inequívoco. A palavra de Deus afirma: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quantos casamentos, eu pergunto a vocês, quantos casamentos normais, felizes, cercado pelos valores apresentados por Deus em sua palavra, você vê na televisão? Quantas famílias normais, felizes, com valores nobres você vê na TV? Ao contrário, aquilo que dá audiência é exatamente o contrário. Exatamente aquilo que vai contrário à orientação de Deus a nós. Uma segunda realidade triste da nossa cultura, queridos, é a imoralidade sexual. Quantos adolescentes hoje vivem vidas sexuais ativas? Somente nos Estados Unidos, metade dos homens casados já mantiveram ou mantêm um caso extraconjugal. Ontem, eu li um artigo sobre um site de infidelidade matrimonial, que ofereceu $4 milhões para o piloto brasileiro Bruno Senna, da Fórmula 1, ter no seu capacete pintado na cor rosa, com apenas uma frase: a vida é curta, curta um caso. A vida é curta, curta um caso. Queridos, nessa área, também nessa área, a palavra de Deus é clara. O próprio Criador escreveu entre seus 10 preceitos, com o seu próprio dedo, para salvaguardar a nossa civilização, para proteger a instituição família. Deus escreve e diz: não adulterarás. E esse site se autodenomina o líder mundial em encontros discretos para pessoas casadas. Essa é a nossa cultura. E um terceiro aspecto cultural, queridos, que destrói, é o consumismo desenfreado. Quantos lares são destruídos por esse aspecto? O materialismo, na ânsia de sempre ter o mais novo, o mais belo, o mais brilhante, o mais rápido, o mais sofisticado, o que traz mais status, o que é mais valorizado. Esse desejo tem literalmente destruído a vida conjugal de muitos casais. E o próprio Jesus Cristo afirmou: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Junto com problemas de ordem sexual, problemas financeiros, queridos, tem sido uma das principais forças da nossa cultura consumista, e que afeta profundamente, de maneira negativa, obviamente, a construção de um lar feliz. Esse é o tipo de cultura que eu e você vivemos. Mas como é que deve ser a nossa resposta a essa pressão? O que fazer quando nós somos pressionados pelo meio ao nosso redor? O conselho de Deus é: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu particularmente gosto muito do texto, desse mesmo verso na paráfrase, Cartas para Hoje de Phillips, que coloca o mesmo texto da seguinte forma: não permitam
que o mundo ao redor os force a se encaixarem em seus moldes. Mas deixem que Deus os recrie de maneira que o estado mental de vocês seja completamente transformado. Assim vocês demonstrarão na prática que a vontade de Deus é boa, aceitável a Ele e perfeita. Queridos, viver como todos, como as outras pessoas, não é segurança de que nós estamos fazendo o que é certo. E no intuito de proteger nossos relacionamentos, o nosso casamento, além de nós desafiarmos a cultura ao nosso redor, nós também precisamos estar preparados, queridos, para superar as crises que surgem na nossa vida. Essas são as coisas que aparecem quando menos esperamos e transtornam a nossa vida por completo. Nós podemos comparar essas crises como as enchentes, porque elas passam e levam tudo que está no caminho. Como as enchentes, as crises na nossa vida podem, queridos, ser devastadoras. Mas afinal, como é que nós lidamos com situações que você nunca imaginou que aconteceriam? Como é que você lida com situações que você nunca planejou? Nós precisamos, queridos, estar preparados para a chuva da cultura, mas também precisamos estar preparados para a enchente das crises. E o segredo aqui é uma simples palavrinha: compromisso. É essa promessa que nos sustenta. Hoje, a maioria das pessoas não tem o desejo de manter suas promessas. Você não pode fugir para a casa da sua mãe quando o primeiro problema surge no seu casamento. Compromisso, querido, significa ter a consciência de que em algumas situações você precisa aprender a viver infeliz por algum tempo. Vivemos num mundo imperfeito, e essa busca por felicidade tem levado milhões de pessoas a pular do barco diante da primeira ondinha que aparece. Busca por felicidade, queridos, em grande parte nada mais é do que egoísmo e o desejo de viver apenas e tão somente de acordo com o padrão que você estabelece para a sua própria vida. Pensamos na nossa felicidade e a do outro. E por favor, me permitam aqui, a você que é casado, te fazer uma pergunta simples. Quantos de vocês admitem, e eu já estou levantando a minha mão, ok? Quantos de vocês admitem que em algum momento no seu casamento você esteve infeliz por algum tempo? Mas se você ainda permanece fiel às suas promessas, isso é compromisso. Queridos, não existe relacionamento perfeito. Não existe relacionamento em que 100% dos dias, das horas, dos minutos, você é completamente feliz. Isso é uma utopia e uma inverdade no mundo imperfeito e cercado de pecado como é o nosso. E você, quem sabe que não teve a coragem de levantar sua mão? Ouça, porque sua vida é perfeita, né? As crises virão. A enchente vem. E o segredo, queridos, é permanecer firme para superá-la.
Sabe o momento que você chega para a sua esposa ou para o seu esposo e diz: nós estamos juntos nisso, a gente vai conseguir, a gente vai sair dessa. Mas o que fazer em situações no seu casamento que você está passando, em que o problema é tão sério que você simplesmente não sabe o que fazer? Uma situação que está totalmente fora do seu controle. Você se lembra daquilo que Deus diz em sua palavra? Deus diz o seguinte: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o seu Salvador. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui, queridos: eu estou com você. Quando você sentir que uma enchente, um dilúvio de problemas está te afogando, Deus diz: não desanime, porque eu estou do teu lado. E desse texto que nós encontramos 4 realidades fundamentais para quando nós passamos momentos de crise. E todos nós passamos por momentos assim. Primeiro ponto: confie no plano de Deus. Ele diz: eu o resgatei. Eu o resgatei. Segundo aspecto: Deus conhece seu problema. Ele diz: eu o chamei pelo nome, você é meu. Ele te conhece. Terceiro ponto: Deus não vai deixar você sozinho. Ele diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E o quarto ponto: Deus o protegerá. Deus a protegerá. Quando você atravessar os rios, diz Deus, eles não te encobrirão. Queridos, não importa qual seja a situação que você pode estar passando nesse momento, Deus está com você. Você nunca passa uma crise sequer na sua vida sozinha. Portanto, a primeira coisa que você precisa se lembrar é: não estou sozinho. Eu não estou sozinha, Deus está do meu lado. A quem? A quem eu temerei? Se Deus é comigo, quem será contra mim? Deus diz em sua palavra: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O grande apóstolo Paulo também afirma no Novo Testamento: não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Eu não sei se você ouviu bem. Nada. Nada nesse universo pode nos separar do amor de Deus. E esse Deus está sempre bem mais perto do que aquilo que você imagina. Que existem nesse livro 365 declarações que afirmam: não temas, não tenha medo, eu estou com você. Deus tem um plano para a sua vida muito maior do que aquilo que você sequer pode imaginar. Mas como é que nós enfrentamos uma enchente no casamento? Hein? Como? Um dia de cada vez, um passo a cada dia, mas nunca se esqueça, cada dia com Cristo. E finalmente, queridos, para proteger o seu casamento, você também precisa estar preparado para compreender as mudanças que acompanham a sua vida, a sua existência. Não são apenas as chuvas da cultura, as enchentes das crises que nos atingem. Nós também somos alcançados, queridos, pelos ventos,
Os ventos que sopram, os ventos das mudanças. E aparentemente esses ventos, eles sopram de toda parte, para toda direção. E muda tudo. Mas a realidade, queridos, é que no seu casamento, no seu relacionamento, nós como seres humanos estamos sempre mudando. E ouça com atenção. Qualquer relacionamento é dinâmico. Não é estático que nem Romeu e Julieta. Isso não existe. Qualquer relacionamento ou está ficando melhor, ou está ficando pior. Relacionamentos, queridos, crescem ou diminuem, nunca ficam parados. E o segredo aqui é aprender a crescer juntos. Você, marido, mudou. Sua mulher também. E você, esposa, mudou. Seu marido também. O problema é quando os ventos das mudanças os separam aqui e aqui. E essas mudanças, queridos, não são poucas. Quando os filhos nascem, quando os filhos se vão, a crise da meia-idade, a menopausa, mudanças emocionais, mudanças intelectuais, mudanças profissionais, mudanças espirituais, mudanças, e assim vai, e assim vai. Li uma interessante história, pouco tempo atrás, de um casal. Ambos já tinham mais de 80 anos. E eles perceberam que algo estava errado entre eles, porque eles estavam se esquecendo muito das coisas. Resolveram marcar uma consulta médica e lá se foi aquele senhor com a sua querida. E disseram ao médico: doutor, é o seguinte, a gente está esquecendo muita coisa. Ela fala, eu não lembro, eu falo, ela não se lembra. E o médico deu um conselho a eles, fez um check-up. Não, vocês estão bem, vocês estão bem. E o que é o seguinte, eu acho que o melhor é vocês começarem a anotar as coisas, para vocês não se esquecerem. Voltaram para casa, sentaram-se ali na sala, os dois. De repente o marido se levanta, a esposa assistindo televisão. Ele diz: querida, eu vou à cozinha, você quer alguma coisa? E ela diz para ele: sabe, eu quero sim, me traz um pouquinho de sorvete. Mas você não acha melhor você anotar? Ele diz: querida, sorvete é fácil, não vou esquecer não. Ele começa a caminhar para a cozinha. Ela diz: só mais uma coisinha, eu queria que você trouxesse sorvete com morango por cima. Escuta, mas não é melhor você anotar? Você vai esquecer. Ele olha para a esposa e diz: sorvete, morango em cima, fácil. Continua caminhando. Quando ele está chegando ali no corredor, ela diz: escuta, mas só mais uma coisinha, querido, só mais uma coisinha. Eu queria sorvete com morango e chantilly em cima do morango. Escuta, mas não é melhor você anotar? Você vai esquecer. Ele fala: querida, deixa comigo. Sorvete, morango, chantilly, fácil. E se foi para a cozinha? O negócio aqui passou 10, 15, 20, 30 minutos. E aí volta o senhor com um prato na mão e estende para a esposa um hambúrguer. Ela pega o prato, olha para ele e diz: eu não te falei para anotar? Cadê o tomate? O tempo passa, a gente muda. Realidade, queridos,
Nem todas as mudanças são para o melhor. Essa é uma realidade da vida humana. A gente muda. Mas afinal, como é que a gente lida com mudanças, né? O que fazer? Quais são as opções que você tem? E eu queria mencionar de maneira rápida 4 opções. Quando as mudanças vêm, você pode ignorá-las. É dizer, eu não aceito, eu não estou ficando velha. Você nega a situação, ignorar as mudanças. Uma outra opção, você pode lutar contra elas. Você nunca vai me fazer pensar desse jeito, de jeito nenhum. Você luta. Ou então você se magoa. Onde é que está a garota que casou comigo? Você mudou tanto. Ou então, a 4ª opção, você pode crescer. Aprender a tirar vantagem das mudanças. Aprenda. Veja como uma oportunidade para crescer. Queridos, nós precisamos aprender a viver. O apóstolo Paulo, certa vez, afirmou o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, esse é um dos segredos da vida humana. Contentamento, através da confiança e da fé em Deus. E o mesmo deve acontecer em nosso matrimônio. O mesmo precisa acontecer nos nossos relacionamentos. Parte do propósito de Deus em fazer com que um homem viva ao lado de uma mulher e vice-versa é exatamente que aprendam a crescer juntos. Porque o momento em que você parar de crescer, você começa a morrer. Mantenha o seu crescimento intelectual, emocional, físico, espiritual, mental, sexual. Continue crescendo de acordo com o plano de Deus para a sua vida. Então, qual dessas pressões externas estão machucando o seu relacionamento, hein? Assim como a chuva, a enchente e os ventos podem derrubar uma casa, a cultura, as crises e as mudanças podem, queridos, derrubar um casamento. Será que hoje você está cedendo à pressão de um sistema de valores que não é centrado na verdade de Deus? Será que hoje você cede a um sistema de valores que aceita estilos de vida alternativos como sendo normais? Um sistema de valores que diz que é normal ser infiel, um adúltero. Um sistema de valores que diz que você precisa ter mais e mais para ser feliz. Mas quem sabe, alguns de vocês estão passando por momentos de crise, forte crise. Situações que parecem que vão te afogar. Você está pronto para desistir, pronto para jogar a toalha. Ou talvez alguns de vocês estão vivendo hoje mudanças que não imaginavam. Ele está diferente.
ela está diferente. Só que você um dia prometeu, até que a morte nos separe. Não sei qual é a situação, mas uma coisa eu sei: cada um de nós somos construtores. Sábio, insensato, porquinhos. Cada um de nós passa por tormentas. Queridos, o lobo mau bate em cada porta. O mal existe e bate em cada porta. Sobre o quê? Ou melhor, sobre quem você está construindo a sua casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? Queridos, a maior insensatez é construir sobre algo que não irá suportar a tempestade. O mais interessante é que o homem que construiu sobre a areia não é chamado por Jesus de ímpio, não. Jesus o chama de insensato. Por quê? Não sei. Parecia uma boa ideia construir em cima da areia. Queridos, nenhum engenheiro decide construir em algum lugar inapropriado. Aqui vai cair, ótimo. Vamos construir aqui, vai cair. Ninguém se casa pensando, legal, vamos nos divorciar, hein? A gente vai brigar no futuro. Eu vou ter mágoa de você. A gente vai ter filho para não ter tempo para eles. Não faz sentido. Queridos, o pecado não faz sentido. Viver uma vida longe de Deus, longe do seu plano para nós, seus filhos, não faz sentido. É por isso que Jesus Cristo oferece uma fundação segura, a rocha. Ele nos ensinou a viver, não em mágoa, mas estendendo perdão. Ele nos ensinou a viver, não como avarentos, mas sendo generosos. Ele nos ensinou a viver, não em mentira, mas na verdade. Onde você está construindo a sua casa? Querido, se aproxima um dia em que a sua casa será testada. A casa de cada um de nós será testada. E a casa que estava sobre a rocha não caiu. Deus eterno, te imploro, Pai, que nesse momento cada um de nós possa ouvir essas palavras. Aqueles que aqui estão dentro desse auditório, aqueles que assistem ao vivo pela internet ou verão na TV, que ouçam e entendam que a casa construída sobre a rocha não cai. Senhor, ensina-nos a que possamos construir a nossa casa no local certo, com o material apropriado. Que cada decisão seja um pequeno tijolinho em nossa casa. Possamos entender, Senhor, que nós não temos como construir a casa do outro, temos apenas como construir a nossa própria casa. E que através das decisões, das escolhas, e principalmente na área dos nossos relacionamentos, Senhor, possamos construir uma casa segura. Uma casa que quando a chuva
as chuvas da cultura ao nosso redor, que através de tantas formas deturpa teu plano, que nós possamos, bom Deus, ter nossa casa firme e não abalada por elas. Que quando as enchentes das crises surgirem em nossa vida, momentos em que não planejávamos, não esperávamos, mas que todos nós temos que superá-los, possamos, bom Deus, ter nossa casa firme, para que ela se mantenha e não seja levada pela enxurrada. E, bom Deus, quando os ventos da mudança soprarem, cada um de nós muda. Vamos envelhecendo, amadurecendo. Quando as mudanças vierem em nossa vida, que não permitamos que esses ventos também derrubem a nossa casa. Mas para isso, Senhor, precisamos construir na fundação, que é a rocha, teu Filho amado Jesus Cristo. E, bom Deus, suplico tua bênção sobre cada pessoa que aqui se encontra, cada casal que aqui está, aqueles que namoram, aqueles que são noivos ou os casados, a que possam ter cada um deles a sua casa construída sobre Cristo de maneira apropriada. Também oro em favor dos solteiros, dos adolescentes, aqueles que estão hoje vivendo experiências na busca pela pessoa ideal, que eles também possam tomar decisões, Senhor, fazer escolhas que os levem a ter uma casa firme, que não caia com a chuva, com a água ou com o vento. Pai querido, precisamos de Ti. Dirige-nos e que possamos sempre nos lembrar que a casa construída sobre a rocha não cai. Isso eu te suplico em nome de teu Filho, a própria rocha, Jesus Cristo. Amém, Senhor.